Olá, sei que você já deve ter ouvido falar muito de comunicação, blá, 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 e realmente às vezes a gente até desanima de pensar no assunto. Mas olha, é preciso pensar um pouco mais nessa tal de comunicação. Vivemos em um mundo cheio de informação. Para todo lugar que olhamos, são palavras, números, sons e imagens que chamam a nossa atenção. Isso tudo aparece na nossa frente porque alguém, em algum momento, quis estabelecer uma comunicação, mas isso não é o suficiente para tudo funcionar bem. Muitas vezes, na maior parte das vezes, não passa de uma mensagem que não comunica nada, apenas um ruído no nosso caminho. Opa, mas eu não preciso sair tropeçando nos ruídos da vida. Eu pergunto, por que muitas vezes a informação não comunica? Porque ela nem sempre faz sentido para nós. Tá aí, fazer sentido. Quando a mensagem foi pensada, ela teve uma preocupação em fazer algum sentido para mim? Eu, como público, que vou receber uma mensagem, portanto receptor, fui de alguma forma uma preocupação para o emissor da mensagem? Se fui a preocupação de quem gerou a mensagem com o objetivo de se comunicar comigo, então é bem provável que ele conheça meus interesses, saiba meus assuntos favoritos e aí poderá chamar a minha atenção com algum conteúdo que me faça sentido. O problema é quando as coisas chamam a nossa atenção, mas estão lá de qualquer jeito e aí não comunicam nada. Então, já sabemos que na sociedade da informação é preciso conhecer bem o outro, aquele com quem queremos nos comunicar. Assim as coisas vão funcionar melhor. Estabelecer um diálogo ajuda muito na comunicação. Você que me acompanha, por que não coloca um comentário aqui que me obrigue a dialogar contigo? Para comunicar é preciso fazer sentido. Relacionar dados e informações com contextos, experiências, histórias, culturas de quem está no processo. Fora isso, é o chamado tiro no escuro. Mas, no nosso caso, até sem o vídeo, apenas com o áudio, podemos nos comunicar. É só caprichar na linguagem sonora que vocês vão entender a nossa comunicação. Hoje eu vou falar do jornal impresso. Este é um jornal institucional. Tem um formato específico. Neste caso, é um ofício, 4 páginas. Este outro aqui é um tabloide, 4 páginas também. O jornal tem características bem específicas que fortalecem a comunicação, portanto, são potencialidades do veículo impresso. E tem aspectos que não ajudam muito ou até dificultam, que são as limitações do impresso. Temos que conhecer bem as limitações e as potencialidades para usar corretamente o jornal. Todo veículo impresso tem grande vantagem de permitir que o conteúdo aprofunde a explicação, pois o texto pode ter detalhes que o leitor pode voltar, reler um trecho ou parágrafo para entender melhor o conteúdo. O conteúdo do jornal adquire um sentido de documento, uma vez que escrito, impresso no papel, permanece por muito tempo. Também no jornal podemos tratar de diversos temas, já que ele pode ter desenhos, quadros que separam os assuntos entre si. Outra vantagem do jornal é que o jornal tem fotos, ilustrações, gráficos, cores, pode ter letras grandes, tudo para facilitar a leitura. Também o jornal pode ser lido, consumido por mais de uma pessoa, um colega de trabalho, um familiar, na casa do funcionário. A desvantagem ou limitação é que o público tem que dominar a gramática e cultivar o hábito de leitura para receber toda a comunicação que o veículo carrega. Outra limitação é que as pessoas podem se cansar no momento da leitura e ler apenas o que mais chama a atenção, ou até abandonar o jornal antes do fim. O jornal na empresa é muito importante, cada vez mais importante. No momento em que vivemos, ter um canal de diálogo com os colaboradores é algo que faz toda a diferença. Veja, a empresa tem uma série de informações, notícias, orientações que pretende compartilhar com os funcionários. Metas de trabalho, atitudes de segurança, benefícios, valores comuns precisam chegar a cada trabalhador e fazer sentido. Com o jornal, a empresa passa a ter voz, um posicionamento claro em relação a
tantos temas que precisam ser dominados pela comunidade, colaboradores, toda a organização. Quem realiza um discurso é porque tem o que dizer e se preocupa com o público, posição essencial para o empregador nos dias de hoje. Ninguém deve deixar de estabelecer o diálogo com os colaboradores, porque concorrentes e outras organizações farão isso muito bem e conquistarão seus colaboradores. Mas qual é o conteúdo de um jornal empresarial? Em primeiro lugar, você reparou que eu falei em diálogo? Pois é, isso faz muita diferença na qualidade da comunicação institucional. O bom conteúdo do jornal empresarial é aquele que interessa ao público e é escrito em uma linguagem simples e direta. Conteúdo interessante, escrito em uma linguagem simples. É claro que as coisas que acontecem na empresa interessam ao funcionário, mas é bom pensar duas vezes quando for colocar algum conteúdo nas páginas do jornal. Ter um canal de diálogo em que o leitor possa sugerir assuntos é sempre bom. Caixa de sugestões, reuniões de pauta com representantes dos setores são algumas formas de ouvir e receber sugestões. Os diversos assuntos da empresa podem ser abordados de forma que desperte melhor o interesse dos funcionários. É olhar pela ótica do trabalhador e considerá-la na hora de escrever o texto. Podemos falar de metas como um tema que interessa apenas ao empregador ou como algo combinado entre todos, mas para isso a meta tem que ser razoável e factível. Também assuntos de segurança, de saúde podem e devem ser tratados como uma preocupação de cada um. O jornal precisa demonstrar interesse pelo trabalhador e seus familiares, abordando temas que possam ser compreendidos por todos. Temas que enxergam o funcionário como pessoa, que tem outros talentos, hobbies, histórias distintas que ajudam a fortalecer os laços de companheirismo e amizade entre todos. Além da linguagem e conteúdo, o jornal precisa ter uma forma, uma cara e uma periodicidade, um compromisso com o leitor de que no período X estará nas suas mãos, levando um conteúdo novo. Pode ser semanal, mensal, mas tem que ter um compromisso que seja mantido com o leitor, que o aguardará ansiosamente no dia da circulação. Em relação à forma, o jornal deve ter uma organização interna que apresente os temas graficamente bonitos, organizados, sem que um assunto se misture com o outro, com fotos, ilustrações, infográficos, títulos e textos na medida certa. Se o jornal que está sendo produzido tem um bom conteúdo, numa linguagem interessante, com um desenho atraente e organizado, então é só mandar para a gráfica, para a impressão e acabamento, para que ele circule na data correta, mantendo a periodicidade e o compromisso com o leitor. Lembre-se que, para a boa impressão e acabamento, é preciso preparar o material adequadamente, fazendo uma boa diagramação, tratamento de fotos e checando se as cores definidas serão impressas adequadamente. Antes de pensarmos na distribuição do jornal, quero destacar que todo jornal empresarial tem um projeto editorial e gráfico. O que é isso? Olha só, um veículo criado na empresa tem seu objetivo, seu público-alvo, características do momento da distribuição, em que condição será lido, se no refeitório, na sessão de trabalho ou em casa. Todas essas informações aparecem no projeto editorial e gráfico. Veja, se o jornal precisa ter muita informação e tem periodicidade mensal, deverá ter mais páginas e papel mais resistente, pois, em tese, deverá estar íntegro até a chegada da próxima edição. Se o público tem dificuldade de leitura, será necessário letras maiores e usar ilustrações de fotos. Enfim, projeto editorial e gráfico define formato, periodicidade, quantidade de páginas, papel, tipologia, cor, seções internas, entre outros aspectos. Para encerrar a questão do projeto editorial e gráfico, precisamos lembrar que o veículo tem que ter uma identidade, uma característica de unidade e harmonia entre os elementos que se mantêm durante as edições. Por exemplo, o nome. Quase sempre expresso em uma logomarca, é um dos principais elementos do projeto editorial e gráfico. Vamos voltar ao jornal que está pronto para circulação. No dia da distribuição, é preciso que todos os setores se envolvam no processo e uma caixa de sugestões de conteúdo para a próxima edição esteja por perto.
para receber críticas e sugestões. Assim, deixamos claro que o jornal foi produzido com dedicação para ser útil a todos, mas que alguma coisa ainda pode ter deixado a desejar. Mas a equipe se compromete a fazer o melhor na próxima edição. É só esperar o próximo número.